Porque, querendo ou não, agora a gente tem muita gente, tem vários aspectos, a gente vai tentar cobrir uma parte deles aqui, mas primeiro que você até citou aqui antes da gente entrar em produção, desculpa entrar aqui no ar, essa questão, beleza, tá todo mundo da empresa, querendo a gente goste ou não, tá usando a IA. Mas, cara, você preparou a galera, governança, você cuidou de segurança, queria que você falasse um pouco desse aspecto, até tem um termo, né, para isso. Sim, tem um termo que derivou, existe um termo que a gente conhece na tecnologia, quem faz gestão de TI nas empresas, que é o Shadow IT. Shadow IT. Então, que é o uso de ferramentas de forma Sim. aleatória, eu me cadastro lá, que nem sempre dá para controlar, né, cara? Não dá para controlar, é bem difícil de controlar. Só que eu estou colocando, às vezes, os dados da empresa em risco. Então, vou lá e vou fazer um teste numa ferramenta SaaS e coloco as informações lá e coloco o meu e-mail pessoal. Mas eu estou colocando informações da empresa. Sim. E a empresa, aquele sistema não passou pela equipe de TI. Pela governança, todo mundo assinou que não é para fazer isso. Exatamente. Todo mundo está de acordo, mas a gente sabe que as áreas da empresa acabam tendo vida própria. É verdade. E o colaborador lá viu uma ferramenta que quer usar. E aí esse termo migrou para Shadow AI. Shadow AI, boa. Que é justamente o mundo de ferramentas que tem de inteligência artificial. E a gente vai para o Gama, que faz a apresentação, a gente vai para o ChatGPT, o DeepSeek, o Lovely, que faz sites e tudo mais. Isso explodiu de uma tal forma e ele é ainda pior que o Shadow IT. Caraca. Porque a partir do momento que as pessoas começam a usar essas ferramentas e começam a colocar dados para essas IAs, a gente não consegue mais tirar. É verdade. Isso vai ficar lá. Então, quando a gente fala de sistema SaaS, eu ainda posso lá pedir para cancelar e pedir para excluir os dados, tudo certo. Mas quando eu mando isso para um modelo de linguagem que eu estou mandando e eu estou usando ele na conta free, lá... Que você nem sabe o termo que você deu ok lá. Tu só deu ok porque ninguém lê os termos até o fim. Até porque é chato demais. Sim, é chato. É grande. E aí os dados estão sendo usados para treinar esses modelos de linguagem. Então, isso virou um caos para a gestão de TI dentro das empresas. E o que a gente orienta o pessoal é justamente isso, né? Tragam essa informação para os colaboradores, né? Conscientização, orientação de uso e quais os riscos desses dados irem para um modelo deste linguagem ser utilizado de qualquer forma. Então, é bem pesado e bem difícil de controlar. Tem áreas que são críticas, né? A gente estava falando off, por exemplo, o RH, né? Às vezes o cara do RH, com a boa intenção, sei lá, deixa eu aqui pesquisar. É um cuidado bravo isso aí, né? Sim, o pessoal acaba colocando, que muitas empresas recebem muitos currículos. Então, vou colocar os currículos lá e vou pesquisar e vou fazer ele comparar qual é o melhor currículo para mim. Sim. Para minha empresa, para o meu cenário. Só que o que tem de dados sensíveis no currículo? Então, a gente cai até em legislação, tanto no Brasil como europeia. Né? A gente cai na GDPR, na LGPD. Sim. Que tu tá colocando dados sensíveis, tipo, para um LLM trabalhar e tu não sabe como aquilo está sendo tratado. Cara, é verdade. E foi feito um estudo já, né? Tipo, nenhuma dessas ferramentas, ela passa pela GDPR ou pela LGPD. Sim, é verdade. A gente não tem os trâmites, as respostas, né? Por quanto tempo aqueles dados estão sendo tratados, como é que eu excluo isso, tipo, mais alguém vai ter acesso. Então, é um cuidado muito grande, né? Então, não tinha pensado nisso. Realmente, em relação a... Delicado. Porque a nossa legislação, que é a LGPD, ela é uma variante da GDPR, né? Basicamente. Se a GDPR ainda não olhou para isso, a gente também não olhou. Isso é fato. E até tem estudado um pouco mais a fundo, na União Europeia é bem difícil criar empresas de inteligência artificial por causa da GDPR. Entendi. Porque se não está conforme, não está de acordo, eles vão cortando, né? Mas então, a maioria das empresas são dos outros países. São dos outros países. A maioria é americana, aí tem a DeepSeek chinesa e por aí vai. O Brasil também tem agora um LLM lá, que eu não me lembro o nome. Enfim, depois eu vou fazer um outro episódio falando das LLMs. Mas, nesse caso, Maurício, quais são as dicas para as empresas já tomarem esse cuidado, cara? O cuidado primeiro a TI não pode segurar. Né? Isso não tem como. Algumas empresas estão tentando controlar o uso, mas todo dia sai uma ferramenta nova. Porque você mata um pouquinho a inovação da empresa, né? Tu mata e o colaborador ele tá vendo isso no Instagram pessoal dele o tempo todo, no YouTube. Ele se sente meio assim, caraca, minha empresa não deixa eu evoluir, né? É mais ou menos por aí. Eu quero trazer mais coisa para a empresa não deixou fazer. Então, essa é a sensação do colaborador. É verdade, eu concordo. E aí, mas tem que trazer aí o papel da TI, principalmente da diretoria, tipo, falar desse assunto de forma aberta e trazer, olha, a gente permite que usa tal ferramenta.
Então, a gente vai permitir usar o ChatGPT. A gente vai permitir usar o DeepSeek. Sim. E trazer quais as ferramentas Conscientização mesmo. Conscientização mesmo. E, ok, como que usa essa ferramenta? Tipo, quem que está autorizado a usar e contratem os planos pagos. Sim. Ótima dica. O plano free ali, tipo, você é o usuário, você é o produto. Exatamente. Então não adianta. Quem não conhece essa frase, né? A frase aí que muita gente não conhece é quando é de graça, você é o produto. Né? Essa frase bem clássica. E aí a gente fala muito com a audiência Bitrix. Aqui lá no Bitrix você pode usar base de conhecimento. Né? Se você quiser deixar isso documentado, fazer uma espécie de playbook. Você tem o feed, que você pode orientar lá pelo feed, comunicar, galera, agora, tome esse cuidado, né, periodicamente, só para ampliar para quem usa Bitrix. Como é que no Bitrix, de repente, isso pode ser feito? Né? Então dá para fazer esse tipo de coisa, comunicação. Sim, tu monta a comunicação, divulga, explica, faz o trabalho de palestras dentro da equipe para as pessoas entenderem, né, o que a gente faz ali na Stacks é um pouco disso. Verdade. A gente desmistifica o uso da IA, o que é a IA, quais os riscos que tem tipo, de usar, principalmente na parte do viés. Então, tipo, tu começa a trazer algumas informações para ela e ela acaba tendo um viés. Ela acaba se posicionando conforme ela te dá a resposta mais rápida. Sim. Eu estava conversando com minha esposa outro dia, contando um caso, que se eu fizer as perguntas e levar um certo conteúdo, ela vai me responder de um jeito. Se tu fizer as perguntas, ela vai te responder de outro. É verdade. Porque ela já está acostumada à maneira como tu quer que a resposta venha. Sim. E qual que é o objetivo dessas empresas? Responder o mais rápido possível, porque eles estão pagando a conta. Fato. E essa conta não é barata, né? De equipamento, de hardware. Então, é importante ter esse entendimento e essa clareza para as pessoas que vão utilizar essas ferramentas. Perfeito. Que utilizem da melhor forma possível e que, principalmente, entendam os riscos. Sim. Eu acho que esse é um dos principais aspectos que a gente fala, que eu trago, porque essa informação que está lá, tipo, ela pode ser espalhada de diversas formas. Boa. A versão paga, geralmente, ela fecha um pouquinho mais, né? Fecha. Não é que... Não dá para falar que se está 100% protegido, mas é um ambiente que está mais controlado, vamos dizer assim, né? Essa que é a grande diferença, né? Sim, tu tem um contrato, né? Então, a partir do momento que tu faz ali, lá na empresa a gente usa a conta Teams, ela é um pouco mais cara, inclusive, mas... É de $200, né? Eu nem sei. Mas é a última versão lá, É a última versão lá, mas a gente tem essa conta do time. Eu controlo quem usa, quais são os assentos, quem pode utilizar. E ela tem uma opção, tipo, os dados que estão aqui não são compartilhados com a IA. Sim. Né? Então, a gente leva, acredita, crê que isso aí realmente não está sendo compartilhado com outras empresas. Mas caso se descubra um vazamento de dados, alguma informação que esteja sendo compartilhada, tu tem um contrato com aquela empresa, então... Se precisar acionar juridicamente, tu tem todo... Legal. Esse é um aspecto ainda de usuário. Tem um outro lugar também, que muita gente tem usado a IA, que é o OpenAI, ainda usando lá como IA, como API, ou como olhar o motor ali por baixo para poder transacionar, ou às vezes buscar dados, ou às vezes usar como inteligência. Nesse caso já é pago e talvez em tese já tem tá um pouco mais protegido, né? É isso. Nesse caso já é. Quando tu libera a API tu não consegue usar ela de forma tem gratuita. Não tem. Ela é paga, então tu já customiza, tu já vai criar um agente, um assistente de IA para ti, para o teu ambiente, e ele está direcionado... Porque você vai ter que treinar, né? Tu vai ter que treinar. Tu vai ter que alimentar as informações nele e tudo mais. Mas nesse caso, em alguns aspectos, em algumas empresas que me perguntam para nós e que vêm tirar informação e dúvidas, né? Eles perguntam o que eu faço, o que é melhor? A resposta do advogado depende. Depende, famoso depende. Famoso depende. Que tipo de dado que tu vai mandar? Que tipo de dado que tu quer processar? Que tipo de informação que tu vai trabalhar? Não, vou trabalhar com dados sensíveis. Se tu tem um volume grande de dados, dê preferência por ter um servidor próprio, instalar um modelo de LLM específico para o que tu vai trabalhar, e aí tu pode escolher lá nas plataformas como Hugging Face, tipo, tu escolhe o modelo que tu quer trabalhar, instala no teu servidor e tu trabalha isso internamente. Né? Tipo, não trabalha com ferramentas externas. Eu vou trabalhar com dados de contrato. Ok, tira as informações que você acha que são sensíveis ou que você não quer divulgar e trabalhe modelos de contratos nessas plataformas ou como API. Eu quero participar. Tem um amigo que trabalha treinando para participação de editais, por exemplo.
Aí, ok. Tipo, tu vai pegar editais públicos, se tu quer escrever... Porque o dado já é público, né? O dado já é público. Então, tu coloca lá, treina, e aí tu escreve se tu quer participar do edital ou não. Tu busca as informações. Então, entender quais são os dados é o primeiro passo. Concordo. Esse é o primeiro passo.